possam meditar e praticar yoga, que eu acho que é um caminho de libertação, é um caminho de transformação individual, pessoal e social. Sociedades são transformadas quando cada um de nós se transforma. Em vez de querer tanto mudar o outro e querer que o outro mude, nós mudamos. E quando nós mudamos, as relações mudam. Isso é muito importante. E é difícil de entender, porque sempre achamos que nós estamos certos e os outros estão errados. Praticamos meditação e yoga para ter mais compreensão clara da realidade, para ter uma atuação mais efetiva no mundo, não para nos separarmos, não para nos isolarmos, pelo contrário, para estarmos inseridos no mundo, fazendo a diferença. Uma diferença que é esse despertar de todos os seres, de tratar com respeito aquele que não te respeita, de não ficar magoado, sentido, mas procurar compreender por quê. Por que houve essa agressão? Interessante que há pessoas que dizem que nós deveríamos trabalhar apenas 5 horas por dia. E o resto do dia nós devíamos nos dedicar a yoga, a meditação, a leitura de textos que sejam estimulantes para nós, ao descanso, ao fazer nada. Trabalhar 5 horas por dia, muito bem trabalhadas. E o resto, viver a sua vida com plenitude. E às vezes nós não fazemos isso. Nós passamos o dia inteiro correndo atrás de coisas, de objetos, de soluções, com a cabeça cheia de problemas, né? Para resolver. E na hora que você para, que diz, agora sim, eu vou para a aula, vou fazer isso, a cabeça está lá girando, né? Nas coisas que não foram resolvidas. Deita na cama para dormir e não dorme. Ai, que eu vou fazer esse problema, aquele problema, amanhã tem que resolver isso, ai, como é que eu vou resolver isso? Na hora que a gente deita na cama é para dormir. Dormir é gostoso, não é? A gente pode até sonhar. Tem gente que pode controlar o sonho, escolher o que sonhar. Olha que gostoso. Você escolhe? Não dá ainda, né? Tem gente que consegue. Às vezes eu acordo assim no meio de um sonho e falo, ah, quero continuar, vou voltar para aquele pedaço. Estava gostoso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então a gente dormir é bom, sonhar é bom, mas gostoso é despertar. E quando a gente fala de budismo e de zen budismo, a gente fala que nós queremos despertar. Não virar zumbi no mundo. Gente que é meio vivo, meio morto. Vai fazendo as coisas assim. Ah, bom dia, bom dia. O que é isso? Bom dia. Ah, energia vital circulando no sistema. E para isso eu pratico yoga. É pouquinho, eu faço 2 vezes por semana. Ela recomenda que a gente faça em casa, mas eu não faço. A minha professora de yoga também, ela já desistiu, mas ela continua insistindo. Ela insiste muito conosco que sejamos vegetarianos, eu não sou. Ela fala, é muito melhor, é muito saudável, e ela é muito saudável, porque ela sabe ser vegetariana. Você não pode, de um dia para o outro, apenas tirar a carne e comer o que você comia antes sem a carne. Não vai funcionar. Se você quer tirar a carne da sua dieta, essa é a sua opção, vá procurar alguém que seja vegetariano de verdade e que pode te orientar. Onde é que você vai pôr as nozes, as fibras, os brócolis, as espinafres? Ai, gostoso, né? Aquilo que pode substituir, e nunca substitui completamente, a proteína animal, na qual tem uma enzima que faz o nosso corpo absorver B12. O único problema grave que pode acontecer de uma pessoa que vire, de repente, vegetariana e que não saiba equilibrar, vai ficar sem B12. Tem uma jovem que eu conheço, uma senhora que eu conheço, ela foi morar na Suíça, ela é uma monja da EN, e ela, 30 anos, ela é vegetariana, e um dia foi andar, começou a cair. O joelho não segurava, ela estou com problema de joelho, fez todos os exames, sempre está faltando B12.
Aí começou a tomar injeções de B12 e o corpo não absorvia. Ela teve que comer carne por um certo tempo até reestabilizar. Agora ela não come de novo. Mas a recomendação médica foi que ela quase vomitava para comer carne. Ela odiava aquilo. Pensava no bichinho, sentia o cheiro de podre, era medonho, né? Mas como remédio. E Buda dizia isto, que você pode comer carne como remédio e que use urina como medicina. Olha coisas antigas, né? A urina como remédio e carne como remédio. Para isto pode. Mas se eu estou com desejo de comer carne, ele diz que isto é porque você tem um encosto. O encosto. Ele não falava de encosto, ele falava que tem um diabo, né? Agora tem gente que adora andar com esse diabinho junto, né? Vamos para a churrascaria, ai que delícia! Nós nascemos numa determinada sociedade, numa determinada época, e às vezes nesta cidade, nesta família que tem determinados hábitos. E para a gente modificar esses hábitos é difícil. Sua santidade, eu estou falando porque alguém ontem na palestra falou de vegetarianismo, o que eu achava, né? E ele dizendo assim, eu sei que eu devia ser vegetariano, mas eu não consigo. Eu falei, sua santidade, Dalai Lama fala a mesma coisa. Porque imagine o Tibete, que não tem planta. Não existe, né? Neve. Menos 40 graus. Dá para imaginar a profundidade dessa neve? A plantinha lá embaixo? Tem alguns meses por ano que tem plantas. Mas eles têm os bichinhos dele, né? Que parece um laminha assim, né? É aquilo que eles comem. A gordura do bichinho, a pele faz roupinha, faz tapetinho. É o que tem. A gente poder escolher o que quer comer é um luxo de uma minoria no planeta. A maioria da população do planeta não tem o que comer. E não faz escolha nenhuma. Ela pega o que está por perto. Come pombo, rato, insetos. Que a gente vê, lá na Ásia comem insetos. Por quê? Porque não tinham o que comer. Descobriram que dá para comer inseto. Se tivesse outra coisa, teria comido. Na guerra, o que se aprende na guerra? A comer de tudo. A comida não chega, você vai pegar o bichinho que der para pegar, não é? E assim sobrevivemos. Nós sobrevivemos graças a essas pessoas que puderam atravessar épocas muito difíceis e sobreviveram e passaram para nós o DNA, o cromossomo. E nós estamos aqui. E nós somos guardiões da vida humana. E nós temos que essa vida continue nos menorzinhos e que eles sejam felizes. E que a gente possa deixar um mundo cada vez mais bonito, mais agradável de se viver. Não só por nós, por todos esses que virão, cujas faces nós nunca veremos. Meu bisneto nasceu tem 2 anos. E eu fico pensando, acho que nunca vou ver meu tataraneto. Ou tataraneta. Que cara terá? Ele tem 2 anos agora, eu tenho 69. Quando ele tiver 20 anos, eu estou com 89. Hoje em dia ninguém mais tem filho com 20 anos, né? Se ele tiver uns 30 anos e tiver um filho, eu vou estar com 99. Que capacidade de compreensão da realidade eu vou ter, se estiver viva, se meu corpo, no seu desgaste, nos abusos todos que já fiz com ele, foram capazes de viver tão longo. Será que eu terei olhos para ver? Mas eu quero que este meu tataraneto, tataraneta, possam respirar puro, possam meditar e praticar yoga, que eu acho que é um caminho de libertação, é um caminho de transformação individual, pessoal e social. Sociedades são transformadas quando cada um de nós se transforma. Em vez de querer tanto mudar o outro e querer que o outro mude, nós mudamos. E quando nós mudamos, as relações mudam. Isso é muito importante. E é difícil de entender, porque sempre achamos que nós estamos certos e os outros estão errados. Praticamos meditação e yoga para ter mais compreensão clara da realidade, para ter uma atuação mais efetiva no mundo. Não para nos separarmos, não para nos isolarmos. Pelo contrário, para estarmos inseridos no mundo, fazendo a diferença.
Uma diferença que é esse despertar de todos os seres. De tratar com respeito aquele que não te respeita. De não ficar magoado, sentido, mas procurar compreender por quê. Por que houve essa agressão? A campanha nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado um pouco, né, a campanha tanto da Hillary Clinton, como do republicano, como do democrata. Eles falam mal um do outro sem parar. Um falando mal do outro. A Hillary diz assim, ele odeia, nós amamos. O outro diz, ela não presta, olha a bobagem toda que ela fez a vida inteira, como é que vocês confiam nessa mulher? Eles ficam todo o tempo se degladiando. Os partidos em si, com cisões internas gravíssimas, gravíssimas, tanto democrata quanto republicano. Não faz nos lembrar alguma coisa aqui de alguns anos atrás? Um apoio muito grande a essa senhora, que é muito digna, que tem sido uma lutadora pelo social desde os 15 anos de idade, que sempre viveu por essa causa de crianças abandonadas, de crianças com necessidades especiais. Ela dedicou toda a sua vida para inserir no contexto da sociedade, não excluir. A vida toda dela é pautada por isso, dessa dedicação incrível. Teve o problema do marido, que teve um caso, não teve? Uma mocinha lá. E ela disse, você é meu marido, eu vou ficar com você. Não é fácil, nós todas sabemos, nós mulheres sabemos que não é bonitinho. Que você aceitar de verdade, né? Porque tem uns aceitam da boca para fora, né? Eu acolho você, mas eu te odeio. Você vai ver a vingança que eu vou fazer. O marido se aproxima e diz, nunca vou te desculpar por isso. Eu tenho um casal assim, coitadinho dele. Ele pulou muito a cerca. Ele não pulava pouco, ele pulava muito. Quer dizer, mas a mulher já sabia, casou com o pulador de cerca, né? Você aceita e pronto. Mas um dia ela pegou lá o celular dele e tinha... Não, maravilha. Hoje em dia é tudo transparente, né? Ninguém esconde nada de ninguém. Ela pegou o celular dele e ficou furiosa, brigou. Ele acabou com as namoradas, que ele tinha várias simultâneas, além da esposa. E nem bonito, hein? Ai. Aí ele acabou com as outras e ficou com a esposa. Agora vou ficar com a minha esposa. E ela contente, trouxe ela no templo para fazer meditação comigo e tal. De repente, a esposa foi lá, tomou um vinhozinho e voltou para discutir a relação. Eu acho horrível isso, viu? DR, vamos discutir a relação, a minha com você? Lembra-se daquele dia que você fez isso que eu não gostei? Eu não esqueço. Você é um monstro. Mas já passou, eu já pedi perdão, eu já me modifiquei, eu estou aqui em pura metanoia, em puro ser em transformação a seus serviços. Diz que ela deu nele, ai que gostoso, ele apanhou da mulher. Ela estava com tanta raiva dele que deu nele. Porque ele vinha se consultar comigo e disse assim, não brigue. Você sabe que você teve alguma coisa que você fez que não é correto e que ela tem isso dentro da cabeça. Para esquecer não é fácil, mas queira bem a ela. Não enfrente ela. Aí que ela achou que era um mau desaforo, né? Porque ela xingando, e ele lá. A minha professora dizia assim, quando eu comecei a fazer zazen nos Estados Unidos, eu era casada com um norte-americano, a gente tinha muitos pega-rabos, né? E eu falava para ela, o que eu faço? Eu briguei, eu falei coisas impróprias, ele falou isso para mim, eu respondi assim. Ela disse assim, cada vez que vocês forem ter uma discussão, coloque as mãos em gachô e pense que este ser é o seu mestre e que está mostrando para você os pontos fracos, para que você se conheça melhor. O que é que ele fala que te incomoda? É aí que você tem que fortalecer. Perceba isso. Ela disse assim, mas não faça com a mão à vista, né? Faça mentalmente. Imagine uma pessoa brigando com você e você. Fica com mais raiva. Tinha o Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa. Myoho Renge Kyo.
é um dos sutras mais apreciados pela tradição Mahayana, que é onde a Sotoshu, tá, que a nossa ordem religiosa está envolvida. E o Dogen Zenji Sama, que é o fundador da nossa ordem, ele costumava dizer que coisa maravilhosa estar na montanha com a luz da lua cheia e podendo ler o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Então tem 2 capítulos que todas as manhãs nós monges oramos. E tem outros capítulos que geralmente quem é da Sotoshu não estuda muito. O pessoal mais da Nichiren, de outras ordens, estudam muito esse sutra. Mas tem um capítulo que é maravilhoso, do Bodhisattva que nunca desiste, resiliência. O cara, as pessoas vão ficando com raiva dele, porque ele é metido também, né? Ele diz, iluminação, vocês todos podem obter, vocês todos vão ser iluminados. Ele fala, quem é você para dizer isso para nós? E ficavam com raiva dele, jogavam tomate nele. Ele ria e dizia, haha, um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão virar Buda. Ficavam mais bravos ainda. Queriam bater nele, batiam nele. Davam pauladas nele, gritavam, jogavam coisas nele. Ele ria e dizia, um dia vocês vão entender, um dia vocês vão virar Budas. Isso é para nós um exemplo de uma coisa maravilhosa e de uma capacidade nossa humana, de que seja quais forem as agressões, os insultos que nós recebemos, nós oramos e queremos bem para que esta pessoa desperte. Porque quando ela virar Buda, não vai ofender ninguém, não vai querer bater em ninguém, não vai ter nenhuma razão nem para matar, nem para morrer, mas uma razão pela qual viver. E uma maneira de transformar a realidade através da compaixão, do amor, ou seja, da sabedoria perfeita. Para nós, sabedoria é a cura de todos os males. E sabedoria é ver a realidade como ela é, sem meus apegos e aversões. Tem um texto lindo que diz isso, né? O caminho não é difícil, apenas abandone apegos e aversões. E chega de falar, monja, que nós queremos aula de yoga. Eu gosto muito. Como eu falei, eu faço há muito tempo, mas não saio muito do lugar. A minha professora, ela tem uma coisa que eu adoro, ela fala frases assim de grandes pensadores no meio da aula, porque ela acha que é importante é relaxamento, aprender a relaxar, que para nós é o mais difícil. Então, de uma postura a outra, geralmente ela dá um instantezinho breve de relaxamento. E aí, de vez em quando, ela solta uma frase assim, de Platão, de Aristóteles, de Jesus, de Buda, da monja Coen. Eu fico sem graça, estou lá na sala assim. A monja Coen falou, ai. Na verdade, as palavras da monja Coen são uma tradução para um português brasileiro desta época, daquilo que Shakyamuni Buda falou na linguagem que ele usava naquela época, da qual passou para a China. Olha só a bagunça, já misturou um pouco, né? Da China passou para o Japão, do Japão vai para os Estados Unidos, Europa, Alemanha, etc. Então vai se espalhar pelo mundo e de lá chega até nós. Então eu procuro traduzir de forma que nós possamos entender em palavras da nossa época, com analogias da nossa realidade, aquilo que para mim é o mais sagrado, que é o ensinamento de Buda. E o ensinamento superior é o não nascido e o não morto. Isso é para vocês pensarem um pouco. Muito obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Namo Shakyamuni.